Bem, pessoal, vamos voltar lá atrás, no tempo da Marvel Studios, onde fazia grandes produções, e uma delas é o filme do Homem-Formiga, com um orçamento de 130 milhões e rendeu mais de 500 milhões só nas bilheterias pelo mundo afora, trazendo Michael Douglas, Paul Rudd, Bob Cannavale, o rapper e ator T.I., Evangeline Lilly, muito bom, bem bacana. Um filme muito bem roteirizadinho, com um pouco de ação, humor, ficção científica e etc. É sobre isso que eu vou falar hoje. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã e cinéfalo. Então, logo mais depois da vinheta, estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Maclas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Olha, antes da gente começar, vamos só fazer um bizu rápido a respeito do personagem, o Homem-Formiga, que é um dos personagens mais antigos da Marvel Comics e teve muitas histórias nos quadrinhos. Então bora lá então. Hank Pym é o primeiro Homem-Formiga que foi casado com a Vespa. E na verdade, nos quadrinhos, ele foi o criador do Ultron. E também ajudou na fabricação do Visão também. Mas tem um fato negativo que é conotado para ele, o fato dele espancar a Vespa em determinada vez por uma crise de ciúme. E olha que os quadrinhos, apesar de ser coisa para criança, já mostrava coisas adultas também. Pegou muito mal esse espancamento dele com a Vespa e não é à toa que eles vieram a se separar. Ele é o inventor das partículas PIN, esse lance de encolher e permanecer com a força de um homem normal. O segundo Homem-Formiga é Scott Lang, que é um ex-presidiário que deixou a vida do crime para poder se tornar um grande super-herói. Tem a sua filha Cassie, que também se tornou a Mulher-Formiga, mas isso aí já é assunto para um outro dia. Tudo isso que eu falei para vocês foi nos quadrinhos. O filme de 2015 começa com Henry Pym brigando com os diretores da SHIELD da época, que queriam usar o seu conhecimento e as suas partículas PIN para o uso militar. Inclusive o pai do Homem de Ferro, Anthony Stark, também estava lá. Só que ele não fez nada. Um militar, um figurão que aparece lá, ele menciona a esposa do Hank Pym, que é feito pelo Michael Douglas, esse grande ator premiado, que mandou muito bem no papel. Ele bate a cabeça dele na mesa, vira as costas e sai fora dali. E ali ele cria a sua própria empresa. Voltando para o presente atual, a cena já remete com Paul Rudd no seu último dia na cadeia, ele enfrentando um cara enorme, muito forte, e dando soco, isso aquilo, e o cara dá um soco nele, ele dá um soco no cara, nas premissas da cadeia para se despedir do preso por bom comportamento. Paul Rudd é um ator muito conhecido por fazer humor, e ele tá impecável no papel de Scott Lang. Ele tenta voltar para a vida normal, isso, aquilo, e ele é acompanhado por Michael Pena, esse ator latino também que rouba a cena também com seus comentários cheios de detalhes de cada situação, assim quando é necessário. Ele vai pegar ele na cadeia, aí eles estão voltando, aí ele pergunta: e sua mulher foi embora? E sua mãe morreu?
E ele continuava fazendo furtos pequenos também na parceria de TI. E um outro ator bom também que fez papéis tanto na Marvel quanto na DC, mas agora eu não vou lembrar o nome dele também, mas ele participa da trama também. É o especialista em computadores. Aí o Paul Rudd tenta levar uma vida normal para poder fazer as pazes com a sua filha. E ele vai trabalhar numa sorveteria. Logo no primeiro dia o cara pedindo lanche, hambúrguer na sorveteria. Aí ele fala que não tem hambúrguer, ele pede pastel. Numa sorveteria. O dono dela chama ele nos bastidores lá. Aí descobre que ele foi preso por uma tentativa que ele desviou verbas de uma empresa que fazia falcatruas e roubava os clientes. Então, para todos os clientes, ele mandou a quantia certa de que a empresa havia roubado e por isso ele foi preso. Mas aí o cara não quis nem saber, o fato dele ser fichado, mandou ele embora e ainda deu um sorvete de bônus para ele. Ele não conseguia se relocar no mercado de trabalho. Aí ele vai visitar a filha dele ainda acha que ele é um herói ainda, isso, aquilo, aquela coisa de criança, né, encantada com o pai. O marido da ex-mulher dele, da mãe da filha dele, é Bob Cannavale, esse grande ator também, que faz um policial nesse filme. Então bora lá. Aí, muito irritado por não conseguir pagar a pensão que ele tem que dar para a filha dele, ele decide fazer um crime em uma situação que o Michael Pena colocou ele de um cofre que está numa casa no figurão. Mas tudo isso não passou de detalhes em que o Michael Douglas, o Hank Pym, foi colocando porque ele já sondava o Scott Lang e queria que ele fosse trabalhar para ele. Bem, eu já falei demais, já dei muito spoiler antes do tempo, mas se você não viu esse filme ainda, está em tempo. Homem-Formiga de 2015 e remete aos grandes produções da Marvel Studios antes dela ir para Disney. Então a partir desse momento eu vou dar spoiler. Se você quer ver o filme e se surpreender com essa obra que envelheceu bem, apesar de ser de 2015, está muito bem feitinha, bem envelhecida, pode assistir que eu garanto, é diversão para toda a família. Mas bora lá então. Ele aceita fazer o serviço e invade a casa de Hank Pym com a ajuda dos seus associados, as Seclas, o TI que fica com as rodas, o rapaz do computador e o Penha. Só que chegando lá ele dá o seu jeito, rouba o cofre. Dentro desse cofre tinha uma roupa esquisita que parecia de motoqueiro com detalhes vermelhos, que na verdade é o uniforme do Homem-Formiga. Ele o leva embora, isso aquilo, leva para sua casa. Só que aí bate o arrependimento, que ele não quer mais essa vida para ele, então ele resolve ir devolver de volta ao local de onde ele tirou. E ele é preso novamente. Pior ainda, pelo padrasto da sua filha, que confiava nele, acreditava nele, e quando ele voltou a fazer arte, o prendeu de novo. Só que o Michael Douglas, o Henry Pym, o tira da cadeia, leva o uniforme até ele lá com a ajuda das formigas, que ele controla através do capacete cibernético, e o faz ir embora dali. Só que aí ele testa o uniforme e vê que o uniforme é encolhedor, ele é capaz de ficar pequeno com aquele uniforme, mas com a força de um homem comum. Os efeitos especiais nessas partes que ele tá pequeno e o cenário tudo grande é bem bacana, muito legal, dá essa sensação pra gente assim, né? Então bora lá então. O Hank Pym original tem uma filha, que é Evangeline Lilly, uma grande atriz também, que trabalhou no Senhor dos Anéis, um papel bacana. E ela é o par romântico do Paul Rudd, mas a princípio ela tem uma diferença com o pai dela, porque o pai dela, quando perdeu a Vespa, ele se ausentou, ficou uns 2 meses fora tentando viver o luto, e ela não entende porque que ele não dividiu esse luto com ela, e ela queria saber mais coisas a respeito de sua mãe, mas a mãe dela original foi a Vespa, e ela morreu numa ação de um míssil,
que ela ficou subatômica, diminuiu demais e nunca mais voltou. O pai dela passou 10 anos procurando meios de encontrar ela, mas não foi possível. Bora lá então. Ele vai roubar uma peça na indústria PIN, que é o braço direito, o cara que ele criou para tomar conta da sua empresa, tá tentando roubar as suas ideias, principalmente da partícula PIN de encolher, e ele já criou um uniforme para isso, que é o Jaqueta Amarela. Jaqueta Amarela foi uma das identidades do Hank Pym, na época que ele mudava muito de uniformes, né? Nos quadrinhos, né? Pra chamar a atenção da sua mulher e ser mais útil nos Vingadores. Só que aqui no filme ele é um vilão e esse cara ele mata pessoas tentando reproduzir os efeitos da partícula PIN, até que em determinado momento do filme ele descobre essas partículas PIN. Faz toda uma situação em si para eles entrarem lá e roubar esse traje, não deixar cair em mãos erradas. Aquele cara que ele bateu a cabeça dele na mesa, uma espécie de diretor da SHIELD do passado, está ali para comprar a sua ideia e criar um exército de homens-formigas para invadir e matar. Imagine um homem do tamanho de um inseto com a força de um homem lutando guerras, que era o que o Hank Pym original fazia a serviço da SHIELD. Então bora lá então. Ele entra na empresa, tem a dificuldade, tem a ajuda dos seus amigos para fazer a situação em si. Hank Pym acaba sendo baleado, acaba sendo ferido, mas a sua filha luta por ele, o Homem-Formiga luta por ele também, e ele sai lutando com o Jaqueta Amarela num helicóptero, e eles caem dentro de uma mala. Ele tem 2 tentáculos assim que soltam raios laser, e só que quando ele cai naquele tentáculo, isso aquilo, ele é capturado novamente pelo Bob Cannavale, né, que é o padrasto da sua filha, e o vai levar para prisão. Só que a hora que ele tá ouvindo o rádio, acaba saindo uma nota que o manda direto para sua casa, que ela foi invadida lá. E o Jaqueta Amarela está lá no endereço, que ele também sabia das maquinações do Hank Pym, Michael Douglas, e ele sabia que ele tinha recrutado Scott Lang para esse serviço. E ele vai para a luta final, isso, aquilo, tal, onde ele invade o uniforme do Jaqueta Amarela e na forma subatômica, só que ele encolhe muito além dos padrões da nossa realidade. Usa um disco aumentador de tamanho, coloca no cinto e consegue voltar do mundo subatômico. Um feito que nem Michael Douglas, o primeiro Hank Pym, conseguiu. E aí acaba a nossa história. Ele realmente faz as pazes com a sua filha, é recebido na casa do seu padrasto como herói, que aí finalmente ele entende que o cara mudou mesmo de lado, e aí acaba o Homem-Formiga. Lembrando que tinha sempre aqueles making off no final de cada filme, e no final desse aí mostra o uniforme da Vespa, que ele tinha adaptado e criado para sua ex-mulher, para sua falecida mulher. E agora ele cria para a filha dele usar no segundo episódio. Mas aí eu já falei demais. É isso. Nas páginas do Wattpad eu publico romances, contos, aventura e fantasia, que é a minha praia, é o meu gênero. E comecei com O Homem que se Recusou a Morrer. É um romance que está completinho lá. Eu trago a história de Waiter, que diante da morte certa acabou se tornando um imortal ao ser recusado por ela. Tá com início, meio e fim, mas já tem a sua continuação, que se chama Os Imortais. Só que dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e superpoderes, inclusive o da imortalidade. Tem também baseados em fatos reais, onde eu trago contos, na maioria das vezes sobre a região do Ouro Verde, onde eu sou nascido e criado, na periferia de Campinas, interior de São Paulo. E muitas vezes eu só mudo o nome das pessoas, porque muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. Tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas é o Neandertal que inventou a roda e foi fundido, somado a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% de todo o vasto poder do nosso Deus Todo-Poderoso.
Essa trama se passa dentro do universo Gamp, por isso não repare se uma ou outra pessoa ou personagem que faz parte desse universo fizer parte dessa trama. E por último, mas não menos importante, tem Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento, foi policial militar, civil, federal e por último se tornou um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Essa trama também se passa dentro do universo Gamp, então não repare, pois tem mais de 60 personagens ainda inéditos do grande público fazerem parte dessa trama. É isso, pessoal. Entra lá, dá uma lida, é gratuito. Você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho de escrita, de escritor. E comente lá o que achou ou não achou, mas com moderação. Tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?